quando a gente pensa em sistema prisional, o que vem à cabeça, né, principalmente no Brasil e na América Latina, são lugares com condição subhumana, superlotação, sem acesso à higiene, à saúde, uma realidade muito triste. Só que hoje a gente vai conhecer um sistema que foge desse modelo padrão, que é a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Um sistema que tem como filosofia matar o prisioneiro e salvar o homem. Bom dia. Bom dia. Vocês viram que quem abriu os portões é um dos recuperandos. A gente nem pode falar prisioneiro aqui, a palavra é recuperando. Eles mesmos fazem a segurança. A gente não vai ver policiais armados aqui, já começa com essa diferença. Pode parar aqui? Pode parar aí. Bom dia, bom dia. Pode parar até reto. Então, gente, o Alisson, que é o nosso guia aqui hoje, né? Ele é o diretor-presidente daqui. Você viu que a forma de abordagem suas ali não tem aquela revista Nada, vexatória igual tem nos presídios comuns. Aqui é tudo pela confiança, né? As pessoas são tratadas pela confiança, o olho no olho. Do lado de cá o regime aqui fechado. É um regime fechado. E de cá? Do lado de cá eu tenho o sistema, o semi-aberto. É semi-aberto porque ele tem acesso. Ele já pode sair. Ele Pode sair. Se ele arrumar um emprego, ele vai sair e vai voltar. Né? Mas no primeiro momento, esse semi-aberto é a ideia dele trabalhar na PAC, prestando serviço na portaria, na cozinha. Quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente resgata aqui na PAC é a nossa identidade, resgata o nome, porque no sistema comum você nunca é chamado pelo nome, você tem um número, uma matrícula, você sempre é chamado por aquele número. Aqui na PAC resgata, a gente é chamado pelo nome, né? O respeito é totalmente diferente. Bom dia. O cheiro tá bom. Tá. Os dois são os cozinheiros aí, oficial agora da PAC. Fica junto aqui, vocês dois, pra gente conversar. Se não quiser falar, não tem problema também, não, gente. se Se não quiser quiser, participar, tá tudo certo. Mas se quiser, eu agradeço. Eu vou falar com você a verdade, eu vou mentir não. Meu pensamento era de vir aqui e fugir. Pagando muita cadeia e tudo. Aí eu fui vendo minha família vendo, meu filho vindo e a mente mudou. Vocês já cozinhavam? Ou aprendeu aqui? Entendi, mano. E vocês já estiveram num presídio comum alguma vez na vida? Todo mundo que vem pra cá, passamos já passou por lá. É diferente? Nossa, demais. Tudo é diferente. Tudo? O que é diferente pra gente que não conhece? Principalmente a comida, né? Ah, é? É, totalmente. Não tem nem comparação com a daqui. Como é que era a comida lá? Péssima qualidade, né? Já vinha na marmita. Aqui a gente mesmo faz. Né? Como vocês mesmos fazem, é feito com certeza com mais carinho, com mais tempero, né? Deve ser. Com amor também, né? Essa PAC aqui com capacidade para 200 recuperandos, ela tem 20 funcionários, que são funcionários mesmo, né, de CLT, e o restante do pessoal que vem aqui, todo mundo é voluntário. Gente, o Vilmar, ele trabalha com a segurança e assim, você não anda armado, né? Pelo que eu tô vendo. Não. Não precisa. Nenhum funcionário anda armado. Não há essa necessidade. Você que é o homem das trancas, das chaves, de tudo, né? Como é que você chama? Alex Estudo. Eu fico com todas as chaves da cadeia. É uma responsabilidade tanto, hein? Imensa. Não é para qualquer um, não. Se a pessoa tiver a mente fraca, é fácil. Como é que você conquistou essa confiança? Pela minha disciplina, responsabilidade. Você se sente até importante, né? Assim. Eu não me sinto preso. Na verdade, eu não me sinto preso. Não? Não. Como você se sente? É, como trabalho, normal. Só não posso ir em casa, por enquanto. Mas para mim é um trabalho mesmo. Então aqui, né, já entramos, estamos no regime fechado, né? A gente vai conhecer agora como é que funciona o regime fechado. Oi, bom dia, beleza? Pode entrar? Pode entrar? Pode entrar. Com licença. Ó, tá lendo o livro aqui já, ué. Ciência Cognitiva. Tá estudando? Como é que você chama? Fagner. Por que você tá aqui bem na porta assim? Sua função tem alguma coisa a ver com isso? Sou porteiro agora. E aqui eu tô aprofundando mais, porque é uma biblioteca riquíssima aqui, entendeu? Ah, é? A biblioteca aqui é boa? É. Isso
faz diferença? Faz muita. Por quê? Porque eu tô pondo em mim novos hábitos, né? Tô tirando os velhos hábitos. Tô resgatando minha dignidade como ser humano. Que eles me tratam como humano. Ô Fagner, mostra pra gente. Isso aqui que é o quarto de visitas? Isso aqui é das visitas íntimas, entendeu? Como é que funciona essa visita íntima? Você 15. tem namorada, esposa? Sim, tem esposa, sim. Sua esposa vem te visitar? É. O recuperando, ele prepara ali o quarto, ele pode enfeitar o quarto para ficar parecendo um quarto de casa, colocar fotos da família, para ficar uma coisa mais íntima, né? E eles vão passar 12 horas direto. E eles conversam, pensam na vida, não faz só o sexo. E então tem uma construção que vai muito além disso. No presídio comum não, né? É algo muito rápido, é só a relação sexual. Aqui não. Aqui a gente oportuniza a família a fazer projeto de vida. Ó, tem um sonzinho aqui que põe uma música. Ah, tá. E aqui vocês colocam o colchão, a cama. Tem essa área aqui fora aqui. É que eu tô... Ah, tem uma área com umas plantinhas, né? Uma área aberta, assim, mais aberta e o banheiro. Cheio de plantinhas. Tem um ali que já tá regando ali, cuidando do jardim. E as atividades aqui começam cedinho, 6 horas da manhã, todos os dormitórios são abertos, cada um se dirige para as suas atividades, para o seu trabalho. Vou imprimir um documento aqui. Essa turma que trabalha nessa sala que é de Conselho de Sinceridade e Solidariedade, não é isso? Sim. Aqui como é que é? Tudo que o recuperando precisa, ele vem aqui? Ele vem aqui, faz o pedido pra gente, a gente formaliza no protocolo e manda pra administração. Que tipo de pedidos? Pedido, por exemplo, de uma máquina fotográfica para entrar num dia de festa. Pedido para entrada de alimentações, que às vezes a casa não é permitido entrar, faz o pedido de material para trabalho na Boterapo. Entendi. E aí tudo isso vai ser analisado para ver se vai aprovar ou não. Se vai aprovar ou não, para estar entrando no domingo, que é o dia da visita. Ô, Leonardo, a gente vê aqui o pátio, né, os corredores, é tudo muito limpinho, né? Sim. E não tem funcionário de faxina aqui não. Não tem não. São vocês mesmos? São nós mesmos que cuidamos da limpeza do ambiente. Nós recuperandos que ajudamos a administração a tomar conta da disciplina dentro da PAC. Cada um tem uma tarefa diária, de 30 minutos. Um lava o banheiro, um varre o corredor, o outro rega as plantas. No sistema convencional é passado quase R$4.000 por recuperando, né? E na PAC é repassado R$1.025. Ou seja, o recuperando custa para o governo R$1.025, é isso? Aqui na PAC. E no sistema comum mais de R$4.000. Mais de quase 4. O índice de ressocialização dos recuperantes que saem daqui dessa PAC em Santa Luzia é de 76%, enquanto a média de ressocialização em um sistema comum brasileiro é de apenas 8%. O sentenciado que deseja vir para a PAC, a família é o ideal que ela resida próxima, né? Porque a família é a base da recuperação e da ressocialização. Ah, tá. Então a família tem que morar perto da PAC. É um critério, já é uma ajuda. Aí o sentenciado envia a carta, né? Solicitando a transferência. Ele tem que ter pelo menos 1 ano no sistema comum, né? De cumprimento de pena lá. E avaliar esses critérios. Verificar mesmo o desejo dele de transformação, de mudança. É uma diferença muito grande que tem. Esses atendimentos são atendimentos que tem dentro da PAC, que hoje não tem dentro do sistema convencional, que é atendimento jurídico, atendimento médico, atendimento odontológico, psicológico, assistência social.
Vai dar pra vir na visita essa semana? Se não der, tá tranquilo. Que eu sei que as coisas estão difíceis aí, entendeu? Aham. Ah, tá. Tá, meu tempo tá quase acabando aqui, tá bom? O Leonardo tá aqui conversando no telefone. Tá. Essa aqui é a sala das ligações, né? Eles têm direito a conversar no telefone 3 vezes por semana. Então vamos seguindo aqui, né? Vamos pra pintura, né? Laboterapia de pintura. Laboterapia que chama essa sala? Que chique, gente. Que lindo. Ó, tem um que tá imitando a Tarsila do Amaral ali, não é? Aquela artista famosa. Como é que você chama? Ulisses. Ulisses, como é que você aprendeu a pintar? Eu aprendi aqui na PAC. Como é tudo através do voluntário, tem um senhor Éder, que ele propôs a quinta-feira dele, ele dá aula lá fora. Aí as quinta-feiras dele ele é doado aqui pra PAC pra gente. Aí ele dá aula de pintura pra vocês? É. E vocês aprendem um pouco de história da arte também? Da arte, ele vai conversando, senta com a gente, vai ensinando a gente os traços, a sombra, a luz. Tá até ouvindo um barulho de solda, não é? Isso é trabalho também, né? Trabalho. Tá ouvindo? Você que tá construindo essa mesa aqui, então? Eu tô fazendo uma mesinha de computador que eu tô tentando criar, né? Tô fazendo uma gaveta aqui eu vou fazer o puxador do teclado. Uhum. Eu tô tentando Então aqui. vocês fabricam até móvel aqui? A gente vai tentando, né? Legal. E você já tinha feito isso antes ou não? Não. Nunca mexi com madeira, não. A PAC se vinculou à ONU em 1976 e o modelo, criado pelo Mário Ottoboni, foi difundido internacionalmente e implantado em diversos países do mundo. Você aprendeu, um vai passando para o outro. O que a gente aprende, a gente passa para quem vai chegando, para os novatos. Ah, tá. Esse aqui já está pronto. Esse aí falta só acabamento, né? Tá colando aí, né? Esse já secou, né? Falta o acabamento embaixo, fazer uma tampa assim. Isso aqui é um balaio para roupa, não é isso? Colocar roupa. Vocês fazem com restos de madeira? Como é que faz? Faz com sobra de madeira, né? De ensinar isso. Reaproveita, né? Reaproveita tudo. A cada 3 dias trabalhados aqui, o recuperando diminui 1 dia na pena dele. Tiago é auxiliar, né, do dentista. Tudo bem, Tiago? Prazer. Você ajuda os dentistas que trabalham aqui fazendo o quê? Entregando as ferramentas que vão ser usadas. Eu também sou responsável pela limpeza, a esterilização. Eu não tinha experiência de nada, só questão de crime, a mente toda voltada para um outro tipo de mundo que não tem nada a ver com essa realidade, sabe? E hoje eu estou tendo essa oportunidade de estar aprendendo, de estar até adquirindo um conhecimento para algo que eu possa até usar lá fora lá. Agora vamos conhecer o salão de beleza. Quanto que você cobra para fazer a barba? A barba é R$5. E o cortar o cabelo? R$5 também. É. E aí, essa grana que você ganha, ela é sua? Ela é revertida na ajuda dos recuperando. Uma parte? Uma parte e uma parte eu recebo. E o que você faz com a sua parte? A minha parte eu ajudo minha família. E ele é bom mesmo? Bom. É bom? Bom. Aqui eu tento deixar eles menos feios. Será que um dia você sair daqui, você tem vontade de ter um salão? Tem. É? Gostou do trabalho? Gostei. O que você melhorou em você mesmo com essa experiência aqui na PAC? Tudo, né? Como é que você era e como é que você é hoje? Assim? Responsável com a família. Antigamente a gente não tinha amor, né, a ninguém. E você? Você também acha que você mudou? Nossa, demais, da água pro rio. Eu tive a oportunidade aqui de estar na cozinha hoje, já passei pela padaria. Então vai juntando com o rio, chega lá fora, é procurar as oportunidades, né? Tem escola aqui dentro também. Aqui nós temos do ensino fundamental ao ensino superior. Aqui eu formei, graças a Deus. Você formou aqui? Formei aqui, esse ano agora eu formei. Parabéns. Então, graças a Deus, lá fora o diploma eu já tenho o histórico, né? Eu já formei. Aqui
sou responsável pela medicação controlada, tem uns rapazes que tomam remédio controlado. Eu fico encarregado de fazer a distribuição à noite, né? E também tem os perfumes, que são aí atrás. Perfume? Perfume. Como é que é isso? Me mostra. Estão ali, são... Tem o nome de cada recuperante. Deixa eu ver. Ah, gente, aqui tá pela ordem alfabética, né? Isso. Cada recuperante... Aqui, ó, Felipe, por exemplo, Miranda, tem um perfume dele. E como é que funciona? Ele todo dia ele vem aqui pra eles passar? usam mais de costume na visita, né? Ah, então dia de visita, cada um pode passar seu perfuminho. Olha, bacana, hein? Legal. Vocês trabalham quantas horas por dia? A gente trabalha 8 horas por dia. 8 horas por dia. É um trabalho como todos, né? É, sim. Aqui é a turma do tapete, é isso? Tudo bom, gente? De onde que vocês recebem esses tecidos? O pessoal traz lá da rua. Vem lá de fora. É doação? Doação. Ah, legal. Sistema comum, isso aqui é uma arma. É, aqui né? já é um objeto de trabalho pra gente. Todo esse trabalho que a gente acompanhou, todos esses produtos que eles fabricam, vem aqui pro showroom, né? É aqui que é a lojinha que eles vendem tudo. Então, no dia de visita, as visitas podem comprar... No dia de visita, o visitante que chega na casa, a gente apresenta o showroom e apresenta os artesanatos que está pronto para as pessoas comprar. Ainda tem uma cantina que eles também podem comprar algumas coisas que a gente vai lá ver agora. Pastel, aí dia de visita, macarrão e tudo que tem aqui na cantina alivia para a visita também estar trazendo peso desse negócio. E o dinheiro é revestido para os recuperandos. O recuperando precisa de, não tem condição de pagar um atendimento. Aí eles pegam desse dinheiro da cantina e pagam. O papo tá muito bom, né? Mas aqui vocês têm horário para tudo, né? É. Diz que deu meio-dia. Meio-dia é o horário do almoço. É o horário do almoço. Então, os meninos que a gente conversou lá na cozinha do regime semiaberto, eles chegam com as panelas ali, entregam, tá na hora já, as refeições vão passar por aqui para o pessoal poder almoçar. Valdir Fidelis. Presente. Jonathan Araújo. Ó o pesado. Eles mesmos se servem, né? Não é um sistema de marmita, cada um come quantas vezes quiser, usam talheres para almoçar. Abençoai esse alimento que vamos receber, que ele seja para a nossa fortaleza, para o corpo, para a alma, que nunca nos falte a mesma. A cadeia ela serve para ressocializar, então você chega lá, a função deles é dar oportunidade para que a gente se ressocialize lá dentro e saia e não cometa mais isso. No sistema comum não existe isso, no sistema comum você entra como preso e sai pior ainda. Porque, falar que isso é verdade, o sistema convencional é a verdadeira faculdade do crime. O cara entra lá não sabendo nada, sai profissional. Então lá não tem perspectiva de vida. É raridade uma pessoa conseguir mudar de vida dentro do sistema convencional, porque lá não dá essa oportunidade pra gente, já na PAC é diferente. Os meninos da cozinha já foram embora? Não, o pessoal da padaria tá aí agora. Não, é porque os que fizeram almoço pra Os que gente? fizeram almoço já estão no semiaberto. Ah, então você avisa pra eles que a gente gostou muito, que a gente agradeceu, que tava uma delícia, que a gente Não. até repetiu, É feijãozinho maravilhoso. temperado, né? Dá o recado pra eles. Com certeza, Então tá. é muito bom mesmo. Obrigada. Nada. Quando a gente entra num dormitório, é realmente assim... É bênção